Irmãos, a paz do Senhor, hoje o nosso quarto elo da nossa campanha, e eu estava aqui pensando, meu Deus, um tema tão bom, tão forte, e pouca gente, né? Se a gente olhar pelo tempo, a gente desanima, a gente fica triste, mas a palavra é poderosa para fazer o milagre, e é o que Jesus falou, se tu podes crer. Será que ninguém tem quase problema? Será que ninguém tem pedido? Já está tudo realizado? Parece. Sendo que a Bíblia fala assim que é primeiro buscar o reino dos céus, as demais coisas vos será acrescentada. Eu vivi épocas que 100% na igreja no culto de domingo era 100%. E na quarta era 80%. Só faltava 20%. Era muito bom. Então eu vivi todas essas épocas boas. E essas épocas boas eu fazia parte de louvor. Só cantava aqui na frente. E naquela época era assim. Para dar um testemunho tinha um corinho. Então o culto ficava o dia inteiro. Então o pastor já ficava assim. Não podia parar o culto. Aí um corinho. Aí o tempo mudou. Hoje deixa assim uma pausa para a pessoa refletir. Mas naquela época era desse jeito. Mas vamos continuar orando, irmãos. Mas os irmãos que estão aqui, vamos orar para Deus fazer a obra. Se não é o tempo da gente, que Deus levanta outros. Que às vezes você está cansado, então precisa vir alguém com muito mais vigor, porque o importante é a obra do Senhor ir para frente. Mas eu já tive muito vigor, irmão. Já tive muita força. Já corri muito. Só que hoje agora não aguento. Agora eu vejo que a idade chega e você não aguenta correr, dá cãibra. É duro você falar isso. Não é, irmã Cida? Irmãos, vamos cultuar, vamos exaltar o Senhor. É um momento assim de reflexão, distração. Mas coisa boa é estar na presença do Senhor. Então nós já vamos ouvir a nossa irmã Débora falar alguma coisa já. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua presença. Faça a Tua vontade. Que a Tua filha, Senhor, seja um canal de bênção para nossas vidas, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja, que a paz do Senhor. Bom, a campanha está em Marcos 9, versículo 23. Mas, irmãos, eu vou um pouquinho antes. Eu vou em Marcos 9, o versículo 2. É logo após a transfiguração. Nesse versículo diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E eu fiquei pensando, meditando assim, que esse versículo me chamou a atenção e me mostrou que nós precisamos ter intimidade com Jesus, Nós precisamos buscar estar próximo a Jesus. Nessa transfiguração foi assim extraordinário para os três, Foi uma experiência única, E enquanto os 3 dos 12 discípulos viviam aquele extraordinário, vendo lá o seu corpo glorificado, vendo Elias, vendo a Moisés, os outros 9 discípulos esperavam no pé do monte. Porque ali na passagem do jovem lunático, não vai dizer quantos discípulos estavam ali. Só dizem que os discípulos estavam. E como ele usa ali o plural, imagina-se que seja todos. Então eles estavam com os 12, subiu os 3, ficou os 9 no pé do monte. E enquanto os 3 viviam extraordinário, os 9 esperavam naquele pé do monte e estavam vivendo algo novo para eles. Depois de terem tido sucesso em expulsar demônios, nos versículos anteriores de Marcos, porque eles foram revestidos com o poder de Jesus, eles ali não conseguem e começam a discutir com os mestres da lei. Imagino eu que estavam questionando sobre a veracidade dos milagres de Jesus.
Então, agora eu vou ler o capítulo 9, o versículo 14, para a gente conseguir entrar na história e entender um pouco melhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discute com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma, range os dentes, vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E quando Jesus então desce do monte, se depara com aqueles discípulos e questiona, né, o que eles estavam ali fazendo com os escribas, nessa parte eu parei para pensar. Quando Jesus diz sobre a geração incrédula, imaginei Jesus falando assim para os discípulos, né? Parem de perder tempo com coisas bobas, coisas pequenas, coisas que não edificam a sua vida. Quantas vezes, irmãos, nós paramos, nós deixamos de vir ao culto, nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de estar fazendo a obra do Senhor preocupados com coisas tão pequenas, preocupados com coisas materiais, preocupados com o que os outros vão falar de nós. E naquele momento, eu imagino Jesus falando exatamente isso. Eu estou aqui, diante de vocês, fazendo os milagres, revestir vocês com o poder para vocês curarem, para vocês batizarem, e vocês estão aí discutindo uma coisa que não tem discussão, porque a palavra é clara. Jesus ele não tem que ser provado, ele simplesmente é. Os milagres simplesmente acontecem. Então, nesse momento, foi exatamente isso. E aí eu fiquei pensando, e o que nós estamos esperando quando Jesus voltar? Porque ele subiu. Assim como ele subiu aquele monte, ele subiu e ele vai descer. Ele vai voltar. E como nós vamos estar? Será que nós vamos estar preparados? Será que nós vamos estar orando? Será que nós vamos estar pronto para ele nos buscar? Ou nós vamos estar discutindo com os escribas? Ou será que nós vamos estar tentando provar a nossa fé e que nós estamos certos? Como será que nós vamos estar? Como ele iria nos encontrar? Será que estaremos esperando, orando, jejuando, curando e libertando? Ou estaremos perdendo tempo com as coisas passageiras? Será que estamos esperando dentro do propósito que ele designou para nós? Será que é assim que ele vai nos encontrar? No propósito, fazendo a obra, buscando cada vez mais ele? Ou ele vai nos encontrar como encontrou aqueles discípulos, discutindo e não fazendo o que era para eles estar fazendo, que era para estar curando, né, aquele garoto. No meio daquela discussão, havia o homem, né, com seu filho mudo, perturbado por demônios. E este homem conta tudo para Jesus, que o espírito perturbava, que o espírito lançava ele ao fogo, lançava na água, que o seu filho estava se definhando. Imagina a dor daquele pai, né, irmãos? Ver o seu filho ali jogado no chão, pulando no fogo, pulando na água, tentando se matar.
Imagina o desespero daquele pai, e sem poder fazer nada, né? Sem conseguir fazer nada. E ele foi ali no lugar certo, que foi buscar a Jesus. Ele estava naquela multidão buscando a Jesus, buscando quem ele ouviu falar que poderia salvar o filho dele. E ele diz a Jesus: os seus discípulos não puderam expulsar. Agora entendemos o porquê eles estavam perdendo tempo, né? Eles estavam fora do propósito deles. Eles perderam o foco. Então aqueles discípulos perderam o foco. Por isso eles não conseguiram. Não é porque eles não tinham o poder de expulsar aquele demônio. Era simplesmente porque eles perderam o foco e saíram do propósito deles. No capítulo 6 de Marcos, no versículo 7, mostra que os discípulos foram enviados de 2 a 2. E Jesus tinha dado poder sobre os espíritos imundos. Então, no capítulo 9, eles já tinham esse poder. Porém, foram distraídos e se preocuparam em estar certos, ao invés de fazer o que Jesus disse para eles fazer. E muitas vezes nós vamos discutir com as pessoas para provar que nós estamos certos. Quantas discussões nós temos aí sobre religião, uma tentando provar que a dela é a certa, mas não estão fazendo a obra, mas não estão buscando, não estão pregando, não estão libertando, não estão falando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus não nos divide com o mundo, irmãos. Isso é claro, isso eu aprendi desde pequena, né? Ou você está na igreja ou você não está, ou você é do mundo ou você não é. Não tem como você ser nos dois lugares, não tem como você servir a dois senhores. Mas tem pessoas que, como os 9 que ficaram no pé do monte, vivem. Uma hora eles vivem o extraordinário com Jesus. Uma hora a gente vive aquela coisa mais gostosa, que é entrar dentro da igreja e sentir Deus tocando, Deus falando, Deus nos curando. E você fala, eu não quero mais sair daqui. Mas quando você pisa da calçada para a rua, você já é outra pessoa. Você já está no mundo de novo. Outra hora está perdendo tempo, né, com o mundo. Elas não querem deixar o mundo, não querem deixar as coisas do mundo, os desejos da carne. Mas se você não pegar a sua cruz, como Jesus nos diz, e seguir, não viverá o milagre. Então não adianta, né, nós querermos os dois lugares. Você precisa ter uma atitude, você precisa ter uma ação. Quando você aceita Jesus, ele te separa. Ele te mostra o extraordinário dele. Mas Satanás não precisa de muito para te tirar do extraordinário. Satanás só lançar uma dúvida, uma incerteza, uma insegurança, que você sai do seu propósito. E assim, tira as bênçãos que Deus tem para você. O pai do menino, né, mesmo depois do fracasso dos discípulos, com aquela discussão, ele permanece ali, na esperança de encontrar o mestre. Porque tem coisas que só Jesus para resolver. Porque assim, quando Jesus saía para orar, não tinha hora para voltar. Em nenhum momento aqui diz que ele demorou 15, 20 minutos. Ele simplesmente saiu para orar e não tinha hora. Então aquela multidão talvez estivessem ali há muito tempo. E aquele pai desesperado continua ali. Porque ele sabia que Jesus ia voltar, independente da hora. Como nós sabemos que Jesus vai voltar, independente da hora. E depois de contar o que o homem, né? O homem depois de contar, Jesus vira para o pai e pergunta: quanto tempo ele estava assim? E o pai responde: desde criança, né? Desde a infância. Então eu imagino que aquele pai estava exausto, cansado, mas ele continuava ali, pedindo a cura. E Deus nos mostra que apesar dos nossos erros,
dos nossos defeitos carnais, apesar do nosso pecado, você tem um pai que não desiste de você. Além disso, o fato do pai dizer desde a infância foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu tenho os meus filhos pequenos ainda, né? E me levou a meditar que as nossas crianças precisam ser vigiadas, porque portas podem ser abertas através de palavras, de desenhos, de músicas, de ambientes. E Satanás não escolhe idade, não escolhe tamanho, né? Ele vem apenas para matar, roubar e destruir. Então, vigia seus filhos, vigia seus netos. Falem para as pessoas que vocês conhecem, para levar suas crianças para a igreja, para levar as crianças para a presença do Senhor, para levar a palavra desde criança, porque Satanás não tem dó. Ele usa qualquer um para destruir a família. No versículo 23, Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, trazendo a responsabilidade para o pai. Porque um pouco antes o pai disse: se tu podes. E nesse versículo Jesus disse: se você crê, tudo podes. Né? Então, porque às vezes nós colocamos a responsabilidade no nosso pastor. Nós colocamos a nossa responsabilidade na irmã, na dirigente. Ora por mim, faz uma oração por mim. Mas e o que você está fazendo por você? Será que você está crendo naquela oração que o pastor está fazendo? Por mais que ele é ungido, eu aprendi logo após a minha conversão que eu tenho contato com Deus, direto com o Pai. A minha oração chega ao Pai tanto quanto a do meu pastor. Então, neste momento, Jesus joga a responsabilidade para o Pai, que duvidou dos discípulos. Então, será que enquanto os discípulos estavam ali tentando expulsar aquele demônio, o Pai estava crendo que eles podiam? Ou ele estava crendo que apenas Jesus podia? E Jesus mostra que não foi apenas a falta de fé dos seus discípulos, mas também a falta de fé do Pai. Não há autoridade maior na casa de um cristão, além de Deus, pois ele é soberano, do que o cabeça da casa, o homem e a mulher de oração. Então, se você busca uma oração na igreja, lembre-se de fazer a mesma oração em casa. Se você busca a libertação, se você busca a cura, não se esqueça que antes de você dormir, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu Deus. Ao mesmo pedido que você fez a uma outra pessoa por você. No versículo 25, Jesus vê aquela multidão que concorria. Eu parei para pensar, né? Gente, como é que será, né? Essa multidão concorria, né? Porque concorrer é disputar, né? E aí eu falei, o que eles estavam concorrendo? Falei, a atenção de Jesus. Né? O Senhor me levou a essa palavra. Porque quando Jesus aparecia, juntava-se aquela multidão e as pessoas eram tão egoístas que elas só pensavam nelas mesmas. Só elas queriam estar próximas de Jesus, elas não davam espaços, elas não deixavam os outros falar, como nós já vimos em outras passagens, a mulher do fluxo de sangue, teve aquele que os amigos desceram ele pelo telhado da casa, para poder chegar a Jesus, porque a multidão não deixava. Né? Então ali a multidão concorria à atenção de Jesus. Assim como no nosso meio hoje. Tem muitas pessoas tentando tirar você do lugar de privilégio, né? Do lugar que é maravilhoso, que é estar ao lado de Jesus. Então, quantas coisas te tiram aqui da presença do Senhor? É uma janta, é um marido, é um filho, é um trabalho, né? É a preguiça, é o celular. Hoje a nossa atenção ela está sendo muito disputada. E lembrando
Jesus não nos divide com o mundo. E Jesus diz então, espírito mudo e surdo. Mas, irmãos, olha que interessante. No versículo 17, o pai diz que o espírito era mudo. Só mudo. Ele não diz que o espírito era mudo e surdo. Diz que o espírito era mudo. E aí me mostra que Jesus fala espírito mudo e surdo. Então me mostra que Jesus vê além do que nós conseguimos ver. Jesus está presente em todos os lugares, ele conhece o nosso coração. Então ele sabe que além de mudo, aquele espírito estava causando a surdez daquele garoto. E então o menino não conseguia ouvir nem a voz do pai e nem a voz dos discípulos. Mas a voz de Jesus, até os demônios surdos ouvem e obedecem. Jesus manda ele sair e não voltar mais. Então, em casa, Jesus mostra aos discípulos que existem castas de demônios, que são demônios muito mais resistentes. Então, assim, se eles são demônios muito mais resistentes, imagina qual porta aquela família abriu para aquele demônio entrar naquela criança, para aquele demônio ter aquele poder todo sobre aquela criança. Qual será a porta que eles deixaram aberta? Continuando no versículo 24, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não te entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Então aqui, irmãos, às vezes a situação é tão triste, tão ruim, que as pessoas olham e falam: você não tem mais jeito, você não volta, você caiu e você não vai conseguir se levantar. Então, Jesus pega na tua mão e te ergue, e te levanta, e mostra para você que não são as pessoas que vão mandar na tua vida. A partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus, Ele tem o comando da sua vida. E o que nós aprendemos na campanha passada, irmãos, sobre as armas espirituais. E qual era a arma mais poderosa que nós aprendemos? Jejum e oração. Então nós não vamos ganhar nada se não for com jejum e oração. Nenhuma batalha espiritual nós vamos vencer se não for com jejum e oração. E isso é independente para qualquer batalha que nós estejamos enfrentando. Pode ser ela na família, um trabalho, pode ser ela pessoal, porque acho que a batalha mais forte que a gente enfrenta é nós conosco mesmo, E Jesus está mais uma vez dizendo que é com jejum e oração que nós vencemos, E além de crermos no milagre, como diz o nosso versículo aqui, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, além de crermos nos milagres, nós precisamos fortalecer a nossa vida espiritual. Precisamos nos revestir da armadura, como na campanha, E com jejum e oração é uma arma poderosa para a gente usar, Então, ali, quando Jesus saía para fazer a sua oração, a maioria das vezes ele estava em jejum. Ele acordava de madrugada para fazer a sua oração. Então, ele estava revestido daquela oração, daquele jejum. Então, por isso, que ele, além de ser Deus e ter a voz maior sobre qualquer demônio, qualquer pessoa na face da terra, além disso, ele estava lhe dando os exemplos, que era com jejum e oração. Então, isso nos mostra que ele estava em jejum e estava em oração. E os seus discípulos só não estavam em jejum e em oração e estavam distraídos, Por isso não conseguiram tirar
aquele demônio daquela criança, né, podendo libertar eles. Então a nossa reflexão hoje, irmãos, é essa. O que será que nós estamos fazendo no pé do monte? Será que nós estamos esperando Jesus voltar, fazendo o que Ele deixou para a gente fazer? Será que Ele vai nos encontrar no nosso propósito? Ou será que Ele vai nos encontrar discutindo ou até dormindo? Como os discípulos também dormiram lá no monte, né, quando Ele foi para orar antes de ser crucificado. Como nós vamos estar? Será que nós vamos estar prontos, limpos, puros para Ele nos buscar? Ou nós vamos estar perdendo tempo com tão pouca coisa, querendo achar ou encontrar culpado? Jesus, além de expulsar aquele demônio, Ele também cura aquele pai, porque além de curar aquela criança, Ele dá revigor para aquele pai que estava exausto, cansado. Ele renova, né, a crença daquele pai que estava ali buscando. Quantas horas será que ele ficou ali esperando? Então, vamos refletir, porque às vezes nós somos tão impacientes, né? Nós pedimos hoje para Jesus e já queremos a resposta, já queremos que Ele muda a nossa vida, que Ele transforma a nossa vida. E não é bem assim, né? Tudo no tempo de Deus, é tudo na hora certa, porque senão você não vai estar pronto e você vai jogar a sua bênção fora. Eu agradeço a oportunidade de hoje. É o crer em Deus, buscar o Senhor. E quando a gente busca o Senhor, o milagre acontece. E uma das coisas que a gente sente, o maior milagre, é o que a nossa irmã Débora diz. Você aprende com o Senhor, passa a ter experiência com Ele, e você não nega mais a sua fé. Você alicerça, você firma. Quando fala de busca, quando fala de intimidade, você traz a presença de Deus para a sua vida. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Para alimentar a sua fé, que deixou o seu pedido aqui, que Deus é poderoso para visitar a sua necessidade hoje, agora. Deus é poderoso para curar. Será que Ele pode curar? Pode. Será que Ele pode libertar? Ele pode. Então nós vamos orar agora, interceder, para que Deus possa visitá-los. E quem crê, igual o Senhor falou, se tu podes crer, milagre do céu há de acontecer. Nós estamos num número pequeno, mas aonde essa voz alcançar, o milagre vai chegar. E eu sou prova disso. Aonde está o milagre? O milagre está onde a palavra alcança. Aonde está o Salvador? O Salvador está na palavra. Você pode ser salvo aonde você encontra a palavra. Eu estou com uma mensagem, onde encontrar Jesus? Onde você ouve a palavra. Pode ser dentro da cadeia, pode ser dentro do hospital. Onde você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo e pregar para você, ou você lendo um versículo, assim, você está encontrando Jesus. Por isso que a Bíblia fala, buscar-me-eis e achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Oremos e falamos com Deus. Senhor querido, eu sei que aqui há pedidos que só o Senhor pode fazer. Mas aqui há ato de fé trazendo nessa caixa. Deus, no momento que estava escrevendo ali, Senhor, é porque cria que o Senhor pode fazer. E eu desafio, Senhor, que dentro dessa caixa não tem nada que o Senhor não pode fazer. Porque nós cremos na sua palavra. A sua palavra não pode voltar vazia, porque o Senhor mesmo diz que a sua palavra não volta vazia. E eu creio, Senhor. Eu ministro, Senhor, em nome de Jesus, segundo a sua palavra, que haja milagre, Senhor, em todos os pedidos. Manifesta com o teu poder, papai. Vai queimando,
vai libertando, seja o que for. Senhor amado, o teu filho não pode, mas o Senhor pode. O Senhor é Deus para fazer, não tem nada que o Senhor não venha fazer aqui na terra. Eu desafio aqueles que estão me ouvindo, para o Senhor tudo é possível ao que crê. Se você crê, saia da sua cama e anda. Se você crê, você que é cego, você vai enxergar. Se você tem opressão, se você está sofrendo de qualquer doença, Jesus cura, Jesus salva e Jesus liberta. Essa voz vai longe, vai alcançar alguém que está crendo, alguém que vai levantar da sua cama, alguém que vai levantar da sua cadeira de roda, alguém que está possesso. Jesus liberta, Ele muda e Ele transforma. Você não precisa pensar em morrer, se suicidar, não. Mergulha no rio da vida, Ele te dá saúde, Ele te dá paz, Ele te dá alegria. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Que adianta o homem ter tanto dinheiro e não ter paz? Jesus te dá paz, Ele é o príncipe da paz. Arrependa dos seus pecados hoje e entrega sua vida a Cristo Jesus e diga: Senhor, eu quero, eu preciso, me perdoa, me socorre. Jesus está socorrendo a sua vida, Jesus está libertando hoje, Jesus está libertando agora. Milagre está acontecendo agora, porque ministrada a sua palavra, aqui não tem truque, aqui não tem varinha de bordão, aqui não tem sedução para tapiar alguém para catar dinheiro, não. Aqui tem a palavra para te libertar, para te salvar, para perdoar, para te transformar. Então receba o curo, receba a cura, receba o milagre, receba a ressurreição na sua vida, porque Cristo, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma. Seja o que for, entrega nas tuas mãos, e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos. Todos digam: está encerrado em nome de Jesus.